E vamos a mais uma dúvida aqui no Inclusap, o WhatsApp aqui da Inclutopia. Hoje a dúvida é da professora de apoio, a professora Marlice, que está com uma aluna de 14 anos, que tem microcefalia, e aqui ela relata que a aluna tem, né, muita dificuldade em compreensão, em realizar as atividades. Essa aluna com microcefalia, né, que é uma diminuição do tamanho da caixa encefálica, aqui do crânio, e que também pode trazer, não é obrigatório, mas também pode vir associado à deficiência intelectual. Ela não abre as mãozinhas, não fala e tem muita dificuldade em realizar as atividades. E a professora, ela coloca o que ela pode fazer, quais atividades que ela pode inserir na rotina aqui dessa aluna. Lembrando que é uma aluna de 14 anos, certo? Bom, Marlice, eu entendo que fazer a inclusão de crianças com uma deficiência mais grave, principalmente com uma deficiência intelectual mais acentuada, sem linguagem, que fica só com a mãozinha na boca e que não tem essa questão das habilidades escolares, é um desafio, não é? Mas tem muita coisa que você pode propor e você, como professora de apoio, você precisa ter o respaldo da professora da sala, porque é o professor da sala que vai pensar em atividades para favorecer essa aluna. O professor de apoio, ele tem um papel bem bacana, bem fundamental, mas vem do professor da sala tanto o planejamento quanto as atividades a serem desenvolvidas. O professor de apoio, ele pode e deve pesquisar outras, propor, inovar, isso é fantástico, mas ele não é o único responsável pelo aluno. Eu sei que isso é muito difícil, estabelecer essa parceria não é fácil e que muitas vezes o professor de apoio ou de repente o estagiário, o mediador escolar, ele fica como professor particular desse aluno, dessa aluna e dali ele não consegue uma parceria com o professor titular da sala. No caso de uma criança com uma deficiência intelectual mais grave, como parece ser que você descreve aqui, você precisa muito, né, estabelecer uma parceria com o professor da sala. Os objetivos para essa aluna, eles precisam ser elencados e avaliados a partir do que ela está apresentando. Eu não vou comparar o desenvolvimento ou ter um currículo para ela pensando no que a turma está desenvolvendo. Então, se ela ainda não consegue seguir a rotina, então eu preciso que ela siga a rotina. Fazer atividades simples de pareamento, com objeto concreto no primeiro momento, às vezes nem é gráfico. Então, pareamento de blocos lógicos, pareamento às vezes de blocos com cores, de objetos de formatos iguais, né? Fazer, por exemplo, a inserção, então, dentro e fora. Então, que uma sequência ela coloque, por exemplo, os objetos num pote, retire e coloque no outro, porque ela tem dificuldades na mãozinha. Então, essa mãozinha, se ela fica muito tempo fechada, isso vai dando uma atrofia. Então, colocar bolinha, né, para ela poder segurar. Testar outras, experimentar texturas. Então, pode ser um jogo de memória de texturas diferenciadas. Como ela tem uma dificuldade muito grande, você vai fazer com ela, né? Ela não vai ter essa sacada de achar texturas iguais, mas você vai encontrar as texturas e vai apresentar, olha, essa é igual, olha, essa é diferente, você vai nomeando cores, para ver se depois de um tempo ela começa a te apresentar alguma percepção e alguma compreensão de cores, a rotina do grupo, o estar junto no momento da história. Então, qual é o seu papel enquanto profissional de apoio? A professora, ela planejou uma história coletiva. Então, você tem que ter esse planejamento junto com a professora. Se ela vai ter lá a história, você pode pegar do livro mesmo, faz uma cópia colorida do personagem do livro, recorta, cola num palitinho, né, o personagem do livro, e conforme a professora vai contando a história, você vai mostrando os personagens um a um, e depois como se fosse um reconto da história, entregando na mãozinha, olha, pega para mim aqui o, sei lá, o lobo, pega para mim aqui o porquinho, porque você está lidando com uma situação onde a criança ela tem uma dificuldade muito acentuada, mas mesmo assim ela tem muito para aprender, tanto na questão da linguagem, da socialização e de percepção do contexto,
que ela não pode sair a qualquer momento, que ela tem que sair com o grupo, que na aula de educação física você, como professora de apoio, precisa fazer a mediação, não é? Para que ela tenha contato com as outras crianças, que as outras crianças possam se aproximar, fazer um jogo em conjunto, né? Eu sei que muitas vezes, como profissional de apoio, a gente senta até do lado, né? Mas começar a tirar essa criança para o coletivo, esse é seu papel, é levar essa criança para o coletivo, com todas as limitações, com todas as dificuldades. Ela tem o direito de participar da escola, apesar, né, de todas as suas dificuldades. Ela vai participar da sua forma, com as suas possibilidades, porque às vezes a gente fica muito também no que ela não consegue e a gente precisa enxergar um pouquinho o que ela pode, o que ela consegue, tá bom? Então, numa apresentação de trabalho de grupo, por que ela não pode ir junto, segurar o cartaz, segurar algum elemento do trabalho, participar, certo? E lembrando, o profissional de apoio, estagiário, ele tem um papel fundamental, mas o professor da sala é que precisa ter esse planejamento, esse olhar da avaliação diferenciada, propostas de atividades diferenciadas, e esse profissional de apoio vai auxiliar o quê? Na mediação mais direta, mais contínua, que o professor no coletivo realmente é impossível de realizar, tá bom? Marlice, então eu espero que eu tenha te auxiliado aí com esse olhar, com essa orientação. E se você também tem dúvidas, precisa conversar um pouquinho mais, você pode usar os comentários aqui abaixo para, enfim, fazer sua pergunta. E também, se quiser participar do nosso Inclusap, o número de telefone vai estar nos comentários, me manda um oi que eu te adiciono lá, tá bom? Até a nossa próxima dúvida!